Pessoal, bom dia. Então, como a gente divulgou Bom ontem dia. no grupo, né? Hoje vai ser nossa aulinha um pouquinho diferente, vai ser online, pelo Google Meet. E hoje o tema da aula de hoje vai ser fazer a resolução da atividade, né? A correção. E aí eu até pedi para vocês estarem com o caderno em mãos. E é interessante que eu acredito que a maioria de vocês conseguiu resolver a atividade, mas eu fazer as correções, né? Porque é importante a gente estar sempre fazendo, às vezes tem um errinho ali, outro acolá. Nem sempre a gente consegue perceber como é que o aluno raciocinou pela fotografia que ele envia. E é interessante a gente estar estreitando os laços. É um ano complicado, assim como foi ano passado, mas é sempre legal ter essa interação. Queria combinar com vocês o seguinte: sempre que eu terminar de fazer a correção de uma questão, eu vou abrir um tempinho para vocês fazerem algum comentário. Falar, professor, não entendi essa letra, repita, por favor, o que foi que aconteceu aqui? E assim por diante, certo? Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação, tá? Da nossa correção. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Pessoal, todo mundo está vendo a tela que eu compartilhei? Sim ou não? Sim, tio, eu tô vendo a tela. Certo. Sim. Pronto, então assim, se você tiver dificuldade em visualizar, você pode deitar o seu celular, viu, na posição horizontal que você consegue ver mais ampliado, certo? Então, antes da gente começar, gente, a fazer aqui a correção da atividade, só uma dúvida. Se por acaso essa reunião ela terminar, porque ela tem um tempo de duração. Se por acaso a gente estiver no meio de alguma questão e você sair da sala, não fui eu que retirei, porque tem um prazo. Se por acaso isso acontecer, você vai lá no grupo e clique novamente sobre o link da reunião que vai abrir uma nova reunião, certo? E a gente consegue retornar. Então é só esse detalhe que eu queria ressaltar antes da gente começar a resolução. Beleza, gente? Então vamos aqui para a leitura da primeira questão. A primeira questão dizia o seguinte: calcule o perímetro de cada polígono. E aí é interessante, outra coisa que eu chamo a atenção sempre. Gente, antes de começar a resolver qualquer que seja a atividade, dê uma lida no conteúdo. Sempre nas minhas atividades eu deixo um resumo do conteúdo antes do questionário, certo? E tem a videoaula. Eu sei que nem todo mundo consegue acessar a videoaula, mas é interessante que você dê uma lida lá naquele conteúdinho que tem lá antes do exercício, certo? Então, todo mundo conseguiu entender a definição de perímetro, sim ou não? Todo mundo conseguiu entender a definição de perímetro? O que é um perímetro? Gente, o perímetro nada mais é do que a soma dos lados de uma figura, né? De um polígono, de uma figura plana. Que, por exemplo, na letra A nós temos aqui um retângulo. E esse retângulo ele possui quantos lados? Ele possui 2, 3, 4 lados. Ou seja, perímetro nada mais é do que o contorno da figura. Essa figura ela é formada por quatro laterais, né? 4 lados. Então, calcular o perímetro significa somar a medida dos 4 lados, certo? Então, essa aqui é a definição principal, é essa. O que é perímetro? Ele é o contorno. É a soma da medida de todos os lados dessa figura. Na letra A, nós temos um retângulo, certo? Então, nós temos aqui o nosso retângulo. E calcular o seu perímetro é calcular a soma dos 4 lados. A priori, você poderia ter uma certa dificuldade, mas, professor, aqui a questão ela forneceu o retângulo na letra A e só tem a medida de 2 lados. Mas aí você tem que entender, você tem que lembrar que o retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Não entendi, professor.
Se esse ladinho aqui equivale a 2,5 centímetros, significa dizer o quê? Que esse outro ladinho aqui também vai equivaler a 2,5 centímetros. Porque lados opostos em um retângulo têm a mesma medida. Se esse ladinho aqui possui 3,5 centímetros aqui em cima, que é o oposto dele, também equivale a 3,5. Então, calcular o perímetro significa somar a medida dos quatro lados. Certo? Até aí tudo bem? Espero que sim. Qualquer coisinha vocês podem estar pedindo, tá? Participação. Então, calcular o perímetro aqui na letra A. Como é que a gente vai calcular esse perímetro? O perímetro ele vai ser calculado somando a medida dos quatro lados. Então, vai ficar 2,5 mais 2,5, que são dois lados iguais, mais o 3,5 daqui, mais o 3,5 daqui, certo? E aí, calculando aqui a adição, nós vamos ter o seguinte. Gente, 2,5 mais 2,5 vai dar quanto esse valor? 2,5 somado com 2,5. 5 mais 5 dá 10, vai 1, desce 0, vírgula abaixo e vírgula. 2 mais 2 são 4, 4 com 1, 5. Então tá aqui, ó. 2,5 mais 2,5 equivale a 5. Professor, eu preciso colocar 5,0? Não há necessidade, mas se você quiser colocar também, tem problema algum, tá? Então tá aqui o nosso 5. E agora a gente vai somar as outras duas parcelas, que é o 3,5 mais 3,5. Somando aqui, ó. 5 mais 5 são 10, né? Vai, 1 desce o 0. Vírgula abaixo e vírgula. 3 mais 3 são 6, com 1 que subiu, 7. Então nós temos aqui o nosso 7. E aí sobra para finalizar a questão 5 mais 7. E 5 mais 7 equivale a quanto? 12, né? Então nós temos aí o perímetro 12 centímetros. Então na letra A, o perímetro encontrado desse retângulo é 12 centímetros. Certo, gente? Então, novamente, qual é a definição de perímetro? É a soma de todos os lados, ou seja, é o contorno da figura. O contorno é justamente a soma de todos os seus lados, que é o perímetro. Certo? Alguma dúvida na letra A? Não, né? Então, vamos agora para a nossa letra B. Na nossa letra B, nós temos aqui, gente, um retângulo, tá? Ou um triângulo, certo? Uma figura com 3 lados. E aqui já fica um pouquinho mais simples do que a primeira, porque aqui nós já temos aqui expostos aqui todas as medidas, né, dos lados. Nós temos esse lado aqui, que é o menor lado do triângulo, que equivale a 1,6 centímetros. Nós temos aqui esse ladinho do triângulo, que é a base dele, que equivale a 3,2. E nós temos aqui o maior lado desse triângulo, que equivale a 3,6. Calcular o perímetro desse triângulo significa somar a medida dos três lados. Então, nós temos aqui, ó, 1,6 somados a 3,2 somados a 3,6. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos somar. Tá? 1,6 mais 3,2 mais 3,6. Fazendo aqui a adição, nós vamos ter o seguinte, ó. 6 mais 2 são 8. 8 mais 6, 14. Vai 1, desce o 4. Vírgula abaixo e vírgula. Somando agora aqui as unidades, ó. 3 com 3 são 6. Mais um 7, com 1 que subiu lá da primeira operação, 8. Então nós temos aqui, ó, 8,4. Então nós temos 8,4 centímetros. Nunca esqueça de posicionar a unidade. Sempre muito importante isso, tá? Então nós temos aí na letra B o nosso perímetro equivalendo a 8,4 centímetros. E na nossa letra C, nós temos também um triângulo. E aí já é bem mais simples, porque aqui nós estamos trabalhando apenas com números naturais, né? Visto que na letra A e na letra B nós tivemos aqui exemplos com números decimais. Então nós temos aqui
A medida de um lado desse triângulo é 3 metros, a medida do outro é 5 metros e a medida do terceiro lado é 4 metros. Então significa que calcular o perímetro é somar a medida dos três lados. Então vai ficar 3 mais 4 mais 5. Gente, só um instante que eu vou liberar aqui a participação de mais um aluno. Continuando, então nós temos aqui, ó, somando a medida dos três lados, nós vamos ter o seguinte: 3 mais 4 equivale a 7. 7 mais 5 equivale a 12, né? Então nós temos aí 12 metros, né? Perceba que a unidade aqui já mudou, não é centímetro, é metro. Então nós temos aí a letra A, a letra B e a letra C todas calculadas. Gente, agora eu quero saber de vocês. Vocês tiveram alguma dúvida na primeira questão? Vocês podem habilitar o microfone de vocês e falarem, comentarem alguma coisa sobre a primeira questão. Tem dúvida na primeira? Sim ou não? Não. Não. Tá ótimo, né? Não. Certo. Não. Muito bem. Então todo mundo acertou, né? Fez a sua atividade lá, conseguiu acertar. Que ótimo, então. Percebo que vocês têm uma bagagem maravilhosa em matemática, tá? Agora nós vamos para a segunda questão. E a segunda questão diz o seguinte, ó. Calcule a medida do lado que está pintado de verde para que cada polígono tenha 15 metros de perímetro. Ou seja, olha só a situação aqui. Nós temos o seguinte, ó. Em cada situaçãozinha dessa aqui, nós temos uma partezinha aqui que está pintada de verde. É justamente aquele lado que eu tenho que buscar descobrir. E qual é a informação que a questão nos passa? Que cada um desses polígonos vai ter um perímetro de 15 metros, certo? Vou dar uma apagadinha aqui. Então, o que é que eu vou ter que observar? Quando eu somar a medida dos três lados, apesar de eu não conhecer a medida, por exemplo, aqui na letra A, nesse triângulo aqui, nós temos essa medida verde aqui que eu não sei qual é o valor dela. Meu objetivo é descobrir o valor desse lado, que está pintado de verde. Mas qual é a informação que nós temos? Que o perímetro desse triângulo ele equivale a 15 metros. Então eu sei que o meu perímetro aqui equivale a 15 metros. Qual é a dedução que eu vou tirar? Quando eu somar a medida desse lado com esse lado e com a medida do terceiro lado que eu não conheço, tem que dar 15. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Posso raciocinar dessa maneira. Ó. 7 mais 5 equivalem a 12 metros. Só que o perímetro total não tem que fechar 15 metros? Sim, professor, tem que fechar 15 metros. Então significa dizer o quê? 12 para 15, faltam quantas unidades? 3 metros. Ou seja, a gente acaba descobrindo a medida do terceiro lado, certo? Você soma as duas quantidades que você tem e aí você vai chegar a uma determinada quantidade. É claro que essa quantidade vai ser inferior a 15, porque 15 é o perímetro. O que é o perímetro? Não é a soma dos três lados? Então, se você somar aqui, ó, 7 mais 5 mais 3, você vai alcançar os 15 metros que a questão fornece lá no enunciado. Então, como é que você chega até esse 3 aqui, que é o número em questão que você vai descobrir? Você soma a medida dos outros dois e vê a diferença que falta para chegar até o perímetro 15. Então, desta forma, você tem condição de descobrir qual é a medida do lado que está assinalado pela cor verde, certo? Então, é assim que você vai proceder nas questões restantes. Aqui na letra B, nós temos esse polígono. Gente, quem é que sabe o nome desse polígono aqui? Da letra B. Como é o nome dele? Como é que a gente chama, gente? O nome desse polígono aqui na letra B? Ele é um polígono que tem quantos lados? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos um polígono com 5 lados. Como é que é o nome desse polígono? Alguém lembra?
Na letra A nós temos um triângulo, certo? E na letra B nós temos um... Opa, mais um aluninho entrando aqui. Permissão. É o nosso pentágono, tá, gente? Na letra B eu não vou nem colocar aqui, depois eu coloco no finalzinho, tá? Pra gente não perder o foco. Então, nosso objetivo aqui é descobrir a medida desse terceiro lado, tá? Desse terceiro lado não, desse quinto lado. Nós temos aqui 5 lados. É um polígono que possui 5 lados. Esse polígono aqui, ele já te forneceu a medida de 4 lados. Ele quer descobrir a medida do quinto lado, que é o lado que está representado pela cor verde. Qual é a informação importante que nós temos? Que o perímetro também na letra B, ele equivale a 15 metros. Professor, como é que eu sei que esse perímetro ele equivale a 15 metros? Porque a questão forneceu, gente. Leia a segunda questão que você vai entender. Então, fazendo a leitura da segunda, calcule a medida do lado que está pintado de verde para que cada polígono tenha 15 metros de perímetro. Então, a condição é essa. O perímetro tem que ser 15 metros. Então, fazendo aqui, se você tomar aqui os elementos, os lados que você já conhece e fazer a somatória, o que você vai ter é o seguinte. Ó. Nós temos aqui 3, mais 3, mais 3, mais 3. 3 mais 3, 6. 6 com 3, 9. 9 mais 3, 12. Para 15 faltam quanto? 3. 3. Então, nós temos novamente que a medida desse terceiro ladinho aqui, ó, vai equivaler a quantos metros? 3 metros. E só uma informação, quando um polígono ele possui todos os lados, todas as medidas dos lados iguais, ele é chamado de polígono regular, tá? Então, nós temos aqui um polígono regular. Isso é possível por quê? Porque quando você calcula o perímetro, e o resultado tem que dar 15, né? Significa dizer, ó, que ele vai ser desta maneira. 15. Então, nós temos aqui 15 metros. Então, fecha com o enunciado. Tá? Que o polígono tenha que ter 15 metros de perímetro. E na letra C, nós temos aqui uma figura com 4 lados. E essa figura com 4 lados, ela é chamada de quadrilátero, tá? E o quadrilátero ele pode ser um quadrado, ele pode ser um retângulo, ele pode ser um paralelogramo, ele pode ser um trapézio e assim por diante. Isso é um conteúdo que a gente ainda vai ver, tá? É que vocês já viram no quinto ano também. Então, aqui na letra C, nós temos esse quadrilátero, certo? É uma figura que possui 4 lados. O nosso objetivo é descobrir a medida do lado verde, tá? No lado pintado de verde. E qual é a definição, qual é a condição? Que essa figura possua perímetro igual a 15 metros, que isso é uma definição do próprio enunciado. Tá? Então, nós temos que o perímetro ele tem que possuir 15 metros. Para que o perímetro tenha 15 metros, a soma da medida dos 4 lados tem que dar 15. Só que eu não sei a medida desse lado pintado de verde. Então, o que é que a gente faz para descobrir? A gente soma a medida dos outros 3. Eu vou somar aqui os 5. Vou somar com 2, somar com 4 e ver qual vai ser o resultado. Esse resultado eu vou ver quantas unidades faltam para alcançar o 15. É justamente essa diferença que corresponderá ao lado pintado de verde. E aí, qual o resultado que vai encontrar aqui? 11. Isso, somando aqui, ó, 5. Somando aqui 5 mais 4 dá 9, né? 9 com 2. 11, muito bem. 11 metros. Para 15, faltam quantas unidades? 4. Muito bem, alunos. Vocês são maravilhosos. Então, aqui nós vamos ter, ó, 4 metros, né? Então, tá aí. Se você quiser fazer a prova real, você faz só isso, ó. 5, mais 4, mais 4, mais 2. Aí você vai perceber que realmente você encontrará 15 metros, certo, gente? Então, alguém teve alguma dúvida na segunda questão? Sim ou não? Não. Não? Não. Vocês são alunos maravilhosos, aplicadíssimos. Então, vamos agora para a questão de número 3.
Qual é o perímetro de um quadrado cujo lado mede 8 centímetros? Questãozinha também simples. Eu vou colocar aqui o nosso quadrado, tá? Desenho aqui o nosso quadradinho. Mais ou menos aqui. Vou colocá-lo assim, tá? Então, nós temos aqui 8 centímetros, né? Aqui o que é que nós devemos lembrar, gente? Que o quadrado, ele possui todos os lados iguais, né? Então, se um mede 8, os outros 3 também vai medir 8. Talvez essa aqui é a definição. Para quem não sabe disso, né, não resolve. Mas o quadrado ele é um dos quadriláteros mais conhecidos, tá? E qual é a sua característica? Todos os lados são iguais. Então, se um lado equivale a 8, todos os 4 lados vão medir 8. Então, sabendo disso, o perímetro, gente, vai ser calculado da seguinte maneira. O que é o perímetro? A soma dos 4 lados. Então, eu vou somar a medida desse lado, com a medida desse lado, com a medida desse lado, com a medida desse lado. Então, nós temos aqui, Dá 32. Muito bem. Então, nós temos 8 mais 8 mais 8. Que você também poderia fazer 4 vezes 8, né? Já que todos os lados são iguais. 8 mais 8 dá 16. 8 mais 8 aqui dá 16. E 16 mais 16 equivale a 32 centímetros. Muito bem, alunos. É importante que você nunca esqueça a definição de perímetro. Tá? Você está vendo que é muito simples. Você não pode esquecer a definição de perímetro. É bem importante. E agora, gente, nós vamos para a questão de número 4, que diz o seguinte, né? Uma caixa de sapato tem em sua tampa em forma de um retângulo. Uma caixa de sapato tem sua tampa em forma de um retângulo. E suas medidas são 25 centímetros por 12 centímetros. Qual é o seu perímetro? Então, vamos escrever aqui essa tampa, tá? Formato retangular. Então, mais ou menos assim, no formato retangular. E quando ele fala que suas medidas são 25 centímetros por 12 centímetros, o que é que ele está querendo lhe passar aqui com essa informação? Lembra, São tá? 25 de lado. Muito bem, porque o retângulo, diferente do quadrado, ele não possui os 4 lados iguais, né? Ele possui apenas os lados opostos iguais. Como assim, professor? O senhor está confuso, professor? Mudando aqui, é o seguinte, ó. A medida desse ladinho aqui, gente, ó, que tá aqui, ele é congruente a esse de cima. Os lados opostos têm a mesma medida. Já nessa lateralzinha aqui, ele é congruente a esse, ó, possui a mesma medida. Mas os 4 lados, eles não são iguais. Apenas os pares de lados opostos têm a mesma medida. Então, se ele está dizendo aqui que as medidas são 25 centímetros por 12, o que é que você vai raciocinar? Você vai perceber quem é o maior lado. É a base ou é a lateral aqui que é a altura? É a base, professor. Então, aqui vai ser 25. A base. Isso. Então, tá aqui 25. Se essa base é 25, significa dizer que a outra dimensão menor é que vai valer 12 centímetros. E aí você tem aqui 25 da base, 12 da altura, que é o comprimento e largura. Na verdade, comprimento e largura, base e altura é a mesma coisa, tá? Comprimento e base é a mesma coisa, largura e altura vai ser a mesma coisa também, a mesma definição aqui, tá? É um termo diferente que a gente está utilizando, mas que vai dar no mesmo. Então, se a base aqui, ó, se esse lado aqui equivale a 25 centímetros, a parte de cima, que é congruente, também vai valer 25 centímetros. Se essa lateralzinha aqui equivale a 12 centímetros, aqui do outro lado também vai equivaler a 12 centímetros. Porque é assim que você vai montar um retângulo. Essa é a definição. Os lados opostos têm sempre a mesma medida. Beleza? Então, sabendo disso, gente, como é que a gente calcula o perímetro desse retângulo? Basta você somar a medida dos 4 lados. O que acontece algumas vezes... Muito bem, justamente isso. O que acontece algumas vezes, a pessoa consegue identificar esse lado 25, consegue identificar esse lado 12.
E aí, quando vai calcular o perímetro, ele soma apenas isso, ó. Ah, professor, é fácil. Soma o 25 mais 12. E esquece de somar os outros dois lados. Então, por favor, ao longo desse ano, vocês vão se... Eu tenho muita fé que até o final do ano a gente já vai estar todo mundo imunizado, numa sala de aula, estudando com a devida precaução, todo mundo com segurança. E aí a gente vai ter nossas avaliações. Ou então, se não der esse ano mais, vocês vão continuar a vida acadêmica de vocês. E é muito cobrado essa parte de perímetro. Tá? O nosso próximo conteúdo provavelmente será área de figuras planas. E aí, quando a gente estuda área e perímetro, às vezes há uma confusão. Por isso que é interessante você internalizar essa definição de perímetro. E ter muito cuidado, porque quando a questão ela é de múltipla escolha, de marcar, às vezes você se confunde. Então, nunca deixe de internalizar corretamente a definição. Ter sempre em mente a ideia de perímetro, que é o contorno da figura. Tá? Então, nesse caso, gente, calcular o perímetro, basta somar a medida dos quatro lados. Então, vai ficar 25 mais 25 mais 50, 12 mais 12. Muito 60, bem. 25 mais 25 equivale a 50. 50, né? Nosso coleguinha falou. Dá 74. Muito bem, 74. muito bem. E 12 mais 12? É 24, 24. né? E 50 mais 24? 74. 74. Olha aí, gente. 74 centímetros, né? Muito bem, tá de parabéns. Então, nós temos aí a resolução da quarta questão, que é 74 centímetros.